Boas-vindas, meu nome é Jefferson Ferreira Barbosa, sejam muito bem-vindos ao segundo CONAGP, Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos. Gostaria de agradecer muito, demais, o convite da produção do segundo CONAGP, dizer que é uma satisfação estar aqui novamente. Eu estive no primeiro CONAGP, foi muito gratificante para mim, novamente falando sobre gerenciamento de riscos, gerenciamento de projetos de inteligência artificial, agora sendo mais específico, falando sobre gerenciamento de riscos, mais aprendizagem de máquina, sendo mais específico e sendo mais prático, porque ao final dessa apresentação nós vamos fazer uma demonstração de como elaborar um modelo de aprendizagem de máquina, mesmo sem conhecer, sem desenvolver algoritmos, sem saber programação, utilizando uma ferramenta totalmente visual. Para falar um pouco sobre mim, eu sou minha graduação, minha formação básica é tecnologia em telemática, né, feito pelo Instituto Federal de Educação da Paraíba. Atualmente eu resido em João Pessoa. Eu também fiz um MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente sou doutorando em ciência da computação pelo Centro de Informática da UFPE, com desenvolvimento de tese na área de machine learning e gerenciamento de riscos, né? Um pouco do tema do que eu vou falar para vocês aqui. Já tive uma experiência no escritório de projetos estratégicos do Ministério Público do Estado da Paraíba, professor executivo da FGV, professor de alguns MBAs em gestão de projetos e também sou professor de um curso chamado Data Science para não programadores, através de uma empresa chamada Fabor, uma empresa aqui de João Pessoa. Um pouco da nossa agenda, nós vamos falar sobre gerenciamento de projetos, né, trazer um pouco de definição de gerenciamento de projetos, para que a gente possa alinhar com a plateia, com vocês que estão assistindo o congresso. Vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de riscos em projetos, vamos explicar o que é a ciência de dados, o data science, e como ele pode ser associado ao gerenciamento de projetos, especificamente gerenciamento de riscos. Vou falar sobre os usos da inteligência artificial em gerenciamento de projetos, também sobre os problemas para a adoção de inteligência artificial. A gente sabe que não é fácil, tem uma série de dificuldades, uma curva de aprendizado que exige um pouco de esforço, de dedicação. Então, assim, não é um grande retorno, mas precisa ter um pouco de foco. E vou fazer uma apresentação de uma ferramenta chamada RapidMiner. É a ferramenta que eu uso para poder fazer no meu curso, inclusive no Data Science para não programadores, para poder mostrar que aquelas pessoas que não conhecem programação podem desenvolver e utilizar os modelos de aprendizagem de máquina que estão disponíveis aí na literatura. Como definição, por uma questão de alinhamento, como eu falei, o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz. Então, um conjunto de técnicas, habilidades e boas práticas que nós, gerentes de projetos, utilizamos para fazer com que o projeto ele possa terminar de preferência dentro do prazo, dentro do seu escopo, do escopo determinado e dentro principalmente do custo delimitado. E aí eu entro em riscos, em gerenciamento de projetos, riscos normalmente associados aí à sorte, né? Nós vamos mostrar que não necessariamente está associado, na verdade não está associado à sorte, que existe formas de você minimizar o impacto de um risco, várias formas de você minimizar o impacto do risco. Eu acredito que o risco, principalmente, inclusive como eu falei na nossa entrevista prévia ao evento, principalmente é estar preparado para a ocorrência, não é tentar prever. Para mim, gerenciamento de risco não tem nada em tentar prever o que vai acontecer. Para mim, o gerenciamento de risco está associado a você estar preparado para quando determinado risco ele se torne realidade. Risco é uma coisa interessante porque é uma percepção de cada pessoa. A minha percepção do que é arriscado, a minha percepção do que é risco, ela pode e é diferente da percepção de outras pessoas. O que acrescenta ainda mais um desafio na hora de um gerente de projetos, um gerente de risco, delimitar, fazer a identificação e fazer o tratamento qualitativo ou quantitativo dos riscos que acontecem dentro de projetos. Até a própria dimensão do risco. Se alguém disser que existe 2% de chance de você bater o carro numa viagem da sua casa até a escola dos seus filhos, por exemplo, é um risco que para você é aceitável, mas 2% de risco entre uma viagem de avião entre um continente e outro é coisa que é totalmente inaceitável. Então até não só a percepção de cada um é diferente, mas a percepção da dimensão risco com relação àquela situação também é diferente. E o que é um risco para a questão de alinhamento? Risco, de acordo com o guia
PMBOK, na sua sexta edição, é um evento incerto que, em caso de ocorrência, pode trazer um resultado positivo ou negativo aos objetivos de projeto. Isso é importantíssimo, eu destaco sempre nas minhas aulas que um risco não necessariamente é um evento negativo. Existem riscos positivos que nós chamamos de oportunidades. Então, aquela situação que para muitos é um risco, para muita gente um risco, né, no sentido negativo, para muitos outros pode ser uma oportunidade. Se eu estou instalando, por exemplo, uma nova empresa, uma nova planta numa cidade próxima, aqui de João Pessoa, digamos, e eu identifico que um risco na instalação dessa empresa é que não existe mão de obra disponível no local. Então eu posso ter muitos problemas quando for fazer a contratação do pessoal local, o custo pode ficar muito caro porque não tem pessoal local. Isso é um risco, pode acontecer, mas eu também posso enxergar aquilo ali como uma oportunidade. Nada melhor do que me preparar, se eu tenho 3 anos, por exemplo, 2 anos para a implantação dessa nova planta, dessa nova fábrica, me preparar para que eu possa possa criar um curso e desenvolver essa oportunidade, poder explorar essa oportunidade e desenvolver o perfil necessário para a implantação da fábrica nesse novo local. Então o risco ele tem o seu lado negativo, mas o risco também pode e deve ser observado caso exista, né, também com algo positivo, alguma oportunidade a ser explorada. Associado ao risco, normalmente nós temos causa e efeito. Se a gente pensar, por exemplo, qual o risco associado, o risco de o projeto não ser entregue no prazo. Esse risco, e é fator importante para poder compreender o risco e pensar na melhor forma de atuação dele, esse risco ele tem uma causa. Qual a causa? Sucessivos atrasos no projeto, no cronograma, podem causar o risco, que é o projeto não ser entregue no prazo. E qual o efeito desse risco? Atraso, claramente um atraso na entrega do projeto. Então, importantíssimo no processo de identificação do risco, você perceber qual a causa daquele risco e qual o efeito que ele causará no seu projeto, para que possa trabalhar a melhor estratégia de atuação com relação àquele projeto. Outros 2 fatores importantíssimos quando a gente pensa em risco são a probabilidade e o impacto. Quando a gente vai elencar riscos em projetos, se você for pensar direitinho, existem inúmeros riscos de projetos, mas é claro que eu não tenho recurso, sendo ele recurso humano ou recurso financeiro principalmente, para poder trabalhar em todos os tipos de riscos. Então eu tenho que pensar aqueles riscos que têm maior probabilidade, maior impacto na hora da atuação, ou que pelo menos tem uma probabilidade de ocorrência. Normalmente existe um produto que a gente chama de grau de exposição ao risco, que é a probabilidade vezes o impacto. Então isso vai me dar um ranking, uma forma de poder ranquear, e vai me permitir elencar aqueles riscos que merecem mais a minha atenção, porque na probabilidade de impacto ele gera um grau de exposição maior. Então, qual a probabilidade da ocorrência do risco do projeto não ser entregue? Se eu nunca tive um histórico de atrasos sucessivos no meu projeto, então a probabilidade é muito baixa. Será que vale a pena a gente ter uma estratégia de mitigação, por exemplo, ou simplesmente aceitar o risco caso ele ocorra, porque a probabilidade é muito baixa? Então depende muito do risco. Se o projeto ele é único, como é a definição de projeto, então depende muito do tipo de risco que você está trabalhando. Então a probabilidade é muito baixa, mas o impacto é muito alto. Então o grau de exposição vai dar um produto onde ele possa ser encaixado com relação aos outros, para que você possa, os outros riscos, para que você possa atuar. E as fontes de risco? Os riscos ele tem inúmeras fontes, desde a matriz SWOT, né, quando a gente pensa aí em forças interiores e forças exteriores, podem ser causas de risco, né, ou seja, a mudança de uma legislação, um novo player que chegou no mercado, pode ser um risco para a sua empresa, a empresa onde você está rodando o projeto. Os próprios stakeholders, as demandas dos stakeholders podem representar fontes de risco. Premissas, né, suposições que arbitrariamente eu posso tomar como sendo verdadeiras, podem ser entendidas como fonte de risco. A própria EAP, na estrutura analítica do projeto, na definição do seu escopo, pode ser um risco. Será que o risco do escopo não está bem definido? Um risco do escopo de um determinado item, o entregável do projeto, não está com o seu item de mensuração correta e por conta disso eu vou ter problema na entrega. Então todas essas fontes de riscos
elas podem e devem ser observadas. A EAR, a estrutura analítica de risco, é outro ponto importante de onde você pode tirar riscos técnicos, riscos de projetos, riscos de pessoal e restrições. Aquilo que restringe as entregas da minha equipe também podem representar como um orçamento, né? Orçamento limite de 100 milhões, dependendo do projeto, essa restrição pode representar aí uma fonte de risco no meu projeto. Lembrando que a gente fala de fontes de riscos, mas é importante saber que geralmente não, mas onde existem riscos, a gente pode encontrar também os riscos positivos, que são as oportunidades, ok? Finalizada essa parte introdutória aí relacionada ao gerenciamento de projetos, a gente entra um pouco também por questão de alinhamento na definição aí de inteligência artificial e depois data science ou ciência de dados e aprendizagem de máquina. Uma das definições mais antigas aí do grande cientista Alan Turing, a inteligência artificial é o estudo e projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma decisões que maximizam suas chances de sucesso na execução de uma determinada tarefa. Então, os sistemas inteligentes são aqueles que tentam, como ele diz, mimificar, ou seja, tentam imitar o comportamento de um ser humano. Afinal de contas, é isso que a gente faz o tempo todo. A gente identifica nosso ambiente, a gente percebe o nosso ambiente e somos capazes de tomar a decisão correta a partir da identificação do nosso ambiente quando a gente vai tentar executar uma determinada tarefa, porque somos agentes inteligentes. E o uso da inteligência artificial na nossa vida atual, a gente percebe através do sistema de recomendação do Netflix, né? Se existem pessoas com perfis semelhantes aos meus, ou a partir de um conjunto de séries que eu já assisti, a gente percebe que o Netflix ele recomenda outras séries a partir de perfis de pessoas semelhantes aos meus, a partir de séries semelhantes àquelas que eu fiz. E isso é feito através da inteligência artificial. Então, os sistemas de recomendação estão mais do que presentes aí no nosso dia a dia. A gente percebe isso aí também quando a gente vai comprar um livro, adquirir um livro na Amazon, por exemplo. A gente percebe que quando eu adquiro um determinado livro, eu tenho um conjunto, geralmente na parte de baixo da página, eu tenho um conjunto de recomendações de outros livros, que pessoas que compraram um determinado também compraram outro, ou compraram o livro que eu adquiri, também compraram outros livros. Isso é o que a gente chama também de sistemas de recomendação, também parte da inteligência artificial nas nossas vidas. Nosso smartphone, né, tem inúmeros sistemas inteligentes que a gente pode dizer nos nossos smartphones. Hoje em dia, quando você vai tirar uma selfie, né, geralmente os softwares eles reconhecem o rosto. Essa parte de reconhecimento, houve um treinamento de um modelo de inteligência artificial para poder reconhecer o rosto de um ser humano. Então, os algoritmos, os modelos foram treinados e incorporados nos softwares de imagem, de bater foto, de fotografia dos nossos celulares. Hoje eles reconhecem o nosso rosto, o que ajuda a gente na hora de bater uma selfie, ver se está todo mundo muito bem enquadrado, se está todo mundo ok. Isso está sendo utilizado hoje em dia de forma mais, digamos assim, profissional, nos sistemas para reconhecer pessoas que estão em débito com a justiça. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer o reconhecimento de pessoas que têm algum débito na justiça, né, que estão com algum mandato de prisão expedidos, e claro, eu tenho uma foto, então foi treinado, então consigo reconhecer ela hoje nos aeroportos, ou recentemente teve um evento de reconhecimento até num bloco de carnaval, e a pessoa foi reconhecida. Então, aquilo ali é também o uso da inteligência artificial. Através dos spams, sistemas de spams, os primeiros usos, digamos assim, contemporâneos, eu vou dizer, posso dizer, do uso da inteligência artificial são aprender nossos e-mails, nossos sistemas de e-mail, nossos provedores de e-mail, aprender quando um e-mail ele é considerado spam ou não. Spam or not spam, para poder descartar aqueles e a gente não está recebendo tanto material agressivo, tanto spam como recebíamos no início lá, o uso da internet. Ainda sobre o uso da IA na nossa vida, na vida atual, nós temos aí a parte de fotos, eu falei sobre a questão do reconhecimento, já se usa bastante, e nos sistemas de mercados financeiros. Eu sou um cara que gosta bastante do mercado financeiro, estudo mercado financeiro, e a gente vê cada vez mais o uso desses algoritmos, né, para trading,
para poder ter uma ideia não só da parte de trading, mas para gerenciamento de risco, para análise de um portfólio. Então, cada vez mais a gente percebe o uso de inteligência artificial em cada um desses aspectos da vida lá do mercado financeiro. E continuando, nós vamos falar um pouco aqui algumas evidências, né, da recepção da inteligência artificial no gerenciamento de projetos. A inteligência artificial como um todo são algumas das notícias online que a gente acompanha, falando sobre investimento global em tecnologias emergentes baseadas em inteligência artificial, que deve atingir, isso é uma notícia antiga, peço desculpa por isso, mas coisa da casa de 3 trilhões de dólares, para a gente ter uma ideia do tipo de investimento, de 2015 acima dos 126 bilhões, de 2015 para uma perspectiva em 2016 de 3 trilhões de dólares. Mas o que é a ciência de dados? O que é o data science? O data science, a ciência de dados, ainda falando um pouco sobre a perspectiva do mercado com relação ao uso dessas informações. A gente tem uma informação aí do Gartner que diz que as técnicas de inteligência artificial estão evoluindo rapidamente e as organizações precisaram investir significantemente em skills, processos e ferramentas para explorar com sucesso essas técnicas e melhorar os sistemas de inteligência artificial. Técnicas essas que são o tratamento dos dados, conhecer os algoritmos, um algoritmo especificamente que eu vou falar para vocês, e a sua aplicação. E reforço novamente, hoje em dia não necessariamente você precisa saber programação para poder trabalhar, para poder usar os modelos de aprendizagem de máquina que tem associados aí ao data science, a ciência de dados. E por que vale a pena aprender ciência de dados? Por que vale a pena aprender data science? Cientistas de dados com apenas 2 anos de experiência podem ganhar entre $2.000 e $300.000 por ano. Isso dizem os recrutas, né? Os recrutadores que estão o tempo todo caçando esses talentos aí, entre outros lugares, no LinkedIn, por exemplo. Notícia lá do Wall Street Journal. E o que é a ciência de dados, então? A ciência de dados, a data science, é a ciência de aprender através dos dados. Esse é um ponto importante, diferenciando do paradigma tradicional de programação, onde eu primeiro faço a inserção das regras, né? Eu programo pensando que um determinado item ele deve ser aprovado se ele estiver acima de uma porcentagem X. Quando a gente trabalha a ciência de dados ou o treinamento de um algoritmo, é diferente. Eu não passo para o algoritmo, para o modelo, para a minha heurística, eu não passo as regras como a programação tradicional. Eu passo os dados. Então os meus algoritmos eles vão aprender, eles vão inferir, eles vão fazer as previsões através do conjunto de dados que eles aprenderam, que foi apresentado a eles. Inclusive é um dos paradigmas de aprendizagem, paradigma de aprendizagem supervisionada, que a gente vai ver daqui a pouco. Então esse item é importantíssimo, porque a gente já parte do princípio, já consegue enxergar que se eu tenho um problema com o dado, a qualidade do dado vai interferir na qualidade do algoritmo de predição que eu vou gerar, do algoritmo de previsão que eu vou gerar. Então, ciência de dados é a ciência de aprender através dos dados, de acordo com o Mailu de 2017. Eu também sei que ciência de dados, ou data science em inglês, é uma área interdisciplinar, isso é importante, voltada para o estudo e análise de dados estruturados ou não. A gente hoje trata a questão de dados estruturados como sendo os dados que estão em bases de dados relacionais, sistemas ERP, mas tem uma gama enorme de informações presentes em dados não estruturados, imagens, vídeos, posts, tweets, informações de redes sociais que são tão valiosas quanto, talvez até mais, do que as informações presentes naquele conjunto de dados estruturados. Então é importante tratar dados estruturados, tratar também dados não estruturados, que visa a extração do conhecimento ou insights ou sacadas, vamos dizer assim, para possíveis tomadas de decisão nas nossas empresas. E uma definição minha, né, a definição desse autor, é que ciência de dados é a arte de tornar explícito e legível aquilo que estava oculto nos dados. Eu coloco aí, não publiquei ainda, mas é o Barbosa 2019. Para mim, esse é o meu olhar com relação à ciência de dados. E para poder a gente entrar um pouco já na ciência de dados, uma vez que fizemos essa definição, esse alinhamento do que é a ciência de dados,
para a gente, ciência de dados, ela está, como foi dito, uma disciplina, uma área multidisciplinar, porque dentro dela a gente tem a necessidade de conhecimentos estatísticos relacionados à moda, mediana, desvio padrão, uma porção de outros itens que nos ajudam na análise exploratória a conhecer um pouco sobre os nossos dados, o uso de software, eu poderia até do desenvolvimento de software como um todo, no caso da gente, o uso de um software é o que a gente vai fazer para poder computacionar o nosso problema, poder resolver o nosso problema de forma computacional. Os algoritmos, conhecimento sim dos algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Muitos estão disponíveis na literatura, inúmeros outros sendo testados e surgindo, mas alguns modelos mais tradicionais, como que a gente vai ver, de regressão linear ainda muito utilizados, vale a pena, ou de redes neurais cada vez mais sendo utilizados, ou de redes neurais profundas, cada vez mais sendo utilizado. E o conhecimento do negócio, para mim, é tão importante quanto. Se eu vou utilizar a aprendizagem de máquina, para mim o conhecimento do negócio, aqui especificamente falando, é o conhecimento sobre o gerenciamento de risco. Para que eu possa ter uma ideia melhor, eu possa fazer uma análise exploratória boa, legal mesmo da minha base de dados, no meu caso uma base de dados de gestão de riscos, é importante que eu tenha conhecimento da gestão de risco. Então o conhecimento do negócio é parte importante e primordial na montagem de uma solução eficiente e eficaz, vamos dizer assim, de inteligência artificial para a data science. Falando um pouco sobre os 3 principais paradigmas de aprendizagem, quando a gente fala de data science. O primeiro, da esquerda aqui, é a aprendizagem supervisionada. Na aprendizagem supervisionada, como o próprio nome já sugere, eu vou treinar um algoritmo, sim, mas a partir de um conjunto de dados que já sabe, digamos assim, o que é um risco. Então eu tenho um conjunto de projetos. Desse conjunto de projetos, eu já defini o que era um risco, eu já defini que um determinado item foi classificado como um risco de alta ou um risco de baixa gravidade. Entendo que isso vai me poupar muito, esse processo, uma vez que eu treinei um algoritmo, quando chegar os dados de um novo projeto, ou de vários novos projetos, eu vou poder alimentar aquele meu algoritmo, e aquele meu algoritmo, baseado num conjunto de dados, ele aprendeu, então ele vai poder dizer para mim, preste atenção nos riscos X, Y, Z, porque eles são de alta probabilidade de ocorrência. Então é isso que eu desejo no final. A ideia, como eu falei, inclusive, a ideia, como eu falei na palestra do primeiro CONA-GP, é que o gerente de projetos, com o uso da inteligência artificial no geral, né, naquela palestra, possa ser retirado de algumas tarefas repetitivas, digamos assim, para que possa se concentrar mais na estratégia de execução, mais em coisas que realmente necessitam da atenção do gerente de projetos e que não podem ser automatizadas mesmo com algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, nosso objetivo, ao final dessa palestra, vai ser treinar um algoritmo já existe, né, para poder, quando chegarem a partir de dados que já existem, dados que já conheçam o que é um risco, aprendizagem supervisionada, quando chegar o novo conjunto de dados, eu possa apresentar para esse algoritmo que eu vou treinar, ele possa já fazer para mim a previsão, já classificar para mim o que é um risco ou não. E associado a tarefas possíveis numa aprendizagem supervisionada, a gente tem um reconhecimento de imagens, bastante utilizado, o reconhecimento de imagens para detecção de câncer, por exemplo. Então, um algoritmo foi treinado na medicina, mesmo algoritmo, mas foi treinado para uso na medicina, o item de negócio que eu falei para vocês, foi treinado na medicina para que pudesse conhecer o que é um risco. Então, foram apresentadas várias imagens para aquele algoritmo, para que ele possa perceber de manchas em radiografias o que caracteriza um câncer. E aí, quando foi apresentado um novo raio-x, aquele algoritmo possa dizer que há um 70, 80, 90% de chance daquela imagem corresponder a um câncer do tipo X e assim vai. Retenção de clientes, para classificar qual a probabilidade, são churn classifications, classificar qual a probabilidade de um cliente se manter comigo, continuar assinando o meu serviço ou procurar um novo serviço. Diagnóstico, como a gente viu, previsão do mercado e por assim vai. Eu também tenho do lado direito o tipo de aprendizagem não supervisionada. Nesse tipo de aprendizagem eu não tenho os rótulos, eu não tenho os labels, eu não sei o que é um risco. Então, para esse tipo de aprendizagem não supervisionada, se trabalha muito com clusterização, com os agrupamentos, para que eu possa, por exemplo, na questão de sistemas de recomendação ou segmentação de clientes, eu poder montar clusters, agrupamento de clientes, e assim poder direcionar melhor a minha campanha de marketing, minha campanha de e-mail marketing, para aqueles clientes
clientes que têm um perfil mais de acordo com o que me interessa. Então, para esse caso da aprendizagem não supervisionada, eu não informei, eu não tenho o meu dado, ele vai aprender com os dados também, mas eu não tenho o meu dado pré-caracterizado, pré-colocado o label, o rótulo. Então, ele vai aprender realmente a partir do entendimento dele do que é um agrupamento de clientes. Aí tem várias técnicas associadas à distância euclidiana para poder verificar a distância entre cada um deles. Hoje em dia, muita dessa matemática ela já está em volta, ela já tá no invólucro que é o algoritmo, como a gente vai ver daqui a pouco, um componente. A questão é que eu, como cientista de dados, eu devo pelo menos saber quando é melhor utilizar uma distância euclidiana ou um outro tipo de distância para uma determinada tarefa. E o terceiro paradigma de aprendizagem de máquina é a aprendizagem por esforço. Essa aprendizagem por esforço, eu tenho trabalhado muito com robôs, por exemplo, eu tenho o caso onde um robô ele tem que trilhar uma determinada linha e para caminhar nessa linha ele tem vários obstáculos, então ele vai aprendendo a desviar dos obstáculos. Em tempo real ele tem o retorno do que é um obstáculo, que aquela parede eu não posso passar, ele vai aprendendo e aí vai realizando suas tarefas. O uso da IA no gerenciamento de projetos, né? As ferramentas da inteligência artificial podem avaliar quantitativamente os riscos, é o que nós vamos fazer. Ferramentas de IA também podem melhorar as práticas de gerenciamento de risco, adicionando mais precisão às estimativas de risco. Né? A gente sabe que, de toda forma, além de risco, depender da percepção de cada pessoa, ele também é um evento que existem vários tipos de análise e tipos de teorias que podem fazer com que eu tenha variações com relação à compreensão de risco de cada pessoa, isso é natural. Mas aqui o nosso objetivo é que isso possa ser feito de forma mais precisa, com o uso da inteligência artificial. Redes neurais artificiais, por exemplo, podem aumentar a precisão da estimativa de custo também em projetos. A gente vai focar nessa palestra no uso de inteligência artificial, especificamente a aprendizagem de máquina para riscos, mas isso também é bastante utilizado em inúmeras outras áreas do gerenciamento de projetos, como o gerenciamento de custos. E a ideia não é substituir o gerenciamento de projetos, mas prover conselhos através do que foi aprendido nos dados e poder chamar a atenção, levantar que um determinado item foi caracterizado a partir do que se aprendeu com os dados anteriores como um alto risco. Mas como nem tudo são flores, problemas para a adoção da inteligência artificial em gerenciamento de projetos é que redes neurais têm sido amplamente utilizadas, ok, é claro, mas parece que o gerente de projetos ele tem tido um pouco mais lento no momento da adoção. Eu, pessoalmente, tenho visto cada vez mais a divulgação do gerenciamento de projetos associado à inteligência artificial. Mas o uso efetivo é que a gente acaba vendo um item aqui, outro ali, o que para mim é uma grande oportunidade, né? Ou seja, quem puder utilizar isso primeiro, quem puder dominar primeiro esse tipo de escopo, claro, vai sair na frente com relação às oportunidades, inúmeras oportunidades de negócio que existem aí, que a gente pode visualizar neste exato momento. Exige mais investimentos em infraestrutura e tecnologia da informação. Um dos problemas da inteligência artificial entre os anos aí, sei lá, de 50 até 90, era porque a gente tinha poucos dados naquela época. Hoje a gente tem uma grande quantidade de dados, mas uma grande quantidade de dados exige uma grande quantidade de armazenamento e processamento do ponto de vista computacional. E aí existem inúmeras soluções também hoje em dia para tratar essa questão do poder computacional, para que possa trabalhar essa grande, enorme quantidade de dados que tem surgido hoje em dia, não só na área de projetos, mas em inúmeras outras áreas. A curva da aprendizagem também não é pequena. Geralmente, quando se monta um departamento de inteligência artificial, procuram-se aí os PhDs e tudo mais, e PhD é um camarada caro para contratação, mas mesmo se você, claro, não precisa ser PhD, você pode então ser PhD e pesquisar inúmeros cursos hoje em dia que mostram como trabalhar isso, mas realmente um aprendizado cuja curva não é pequena, então ela merece uma certa atenção para que você possa realmente ter efetivos resultados. E aí vem a pergunta, mas será possível utilizar modelos de inteligência artificial sem saber programação? É esse tipo de pergunta que nós vamos responder agora, vamos mostrar em tempo real que é possível sim desenvolver modelos de programação sem escrever uma linha de código, sem escrever uma linha de programação. É claro que a gente não descarta, eu sou programador, então não descarto que quem
tem alguma coisa mais específica e tudo mais. Então, se você tem acesso tem um conhecimento de programação, tem acesso a um programador, você, digamos assim, tem mais versatilidade no desenvolvimento do que você quer fazer. Mas se você não tem tempo, principalmente nos dias corridos de hoje, nos dias que exigem uma pronta resposta, para estar procurando, aprendendo programação ou contratando um programador, um processo que às vezes é complicado, demorado e tudo mais, ou caro, e você quer desenvolver os seus modelos, você pode fazer isso. É claro que você vai precisar estudar os modelos de programação, estudar os modelos associados à estudar os modelos associados à aprendizagem de máquina, mas é possível hoje em dia sem escrever uma única linha de código. Eu vou apresentar para vocês a ferramenta chamada RapidMiner. Existem outras ferramentas para desenvolvimento, uso de modelos, né? Tem o RapidMiner, tem o Nime, outra ferramenta que está, digamos assim, em um certo pé de competição com o RapidMiner, mas eu gosto bastante da interface. Eu acho pessoalmente a interface do RapidMiner mais intuitiva, muito mais agradável do que a interface do Nime. O RapidMiner consta do quadrante líder da Gartner como solução para desenvolvimento de modelos e aprendizagem de máquina e automação de processo. Vamos ver um pouco aqui na vida real, um pouco do RapidMiner. Eu tenho aqui, como vocês podem ver, a interface do RapidMiner, que é dividida entre um repositório dos meus dados ou dos meus processos. Eu tenho aqui numa parte mais baixa os operadores, onde eu posso usar, né, os operadores associados, que a gente vai ver que isso aqui, essa ferramenta é voltada a processos. Então, cada ação é um processo, é um operador que eu vou colocar aqui dentro do meu Canvas, dentro dessa minha tela principal, para poder executar a tarefa que eu quero, que é ler um conjunto de dados e aprender o que é um algoritmo, o que é um risco. E aí eu posso automatizar essa tarefa, né, gerar minha inteligência artificial, para que o próximo conjunto de dados que chegue, ele já possa dizer, olha, esse risco ele é considerado de alto grau, alto risco, esse risco ele é considerado de baixo. E assim eu posso elencar e trabalhar primeiro, preponderantemente, naqueles que têm um alto grau de risco. Aqui eu tenho alguns parâmetros necessários para a execução de algumas dos processos, como dos operadores, como a gente vai ver. E essa parte da ferramenta, que eu gosto muito dessa ferramenta porque ela é riquíssima do ponto de vista de documentação. Então essa parte de baixo aqui, ela vai me trazer um pouco sobre a documentação de cada um dos operadores que foram colocados aqui no meu Canvas, no meu processo, ok? Infelizmente não dá tempo de falar tudo sobre a ferramenta, então eu vou falar um pouco sobre o processo, vou explicando à medida que eu for colocando cada um dos operadores e ao final explicar o resultado. A gente encerra a nossa palestra, nossa apresentação. Primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte, eu tenho um conjunto de dados aqui, né, digamos assim, de projetos anteriores, e aí eu clicando e arrastando, eu já clico e arrasto esse conjunto de dados para cá. Isso aqui foi gerado externamente a partir de um arquivo CSV, mas poderia ter vindo a partir de um arquivo Excel ou a partir de uma fonte de dados, inclusive relacional, um banco de dados. Elas se conectam com inúmeros bancos de dados relacionais e também com banco de dados associados ao Hadoop, tecnologia de alta performance, alto processamento, como o MongoDB, por exemplo, um banco de dados NoSQL, NoSQL para alta performance. No caso aqui é simplesmente um arquivo CSV que foi transformado aqui em um arquivo fonte de dados para o RapidMiner. Então você vai ver que a primeira coisa que eu fiz foi clicar e arrastar, ele já cria um componente associado a uma fonte de dados. Eu posso dar 2 cliques aqui, nesses 2 cliques ele vai ligar com a saída do meu processo. E aí eu tenho um processo, quando eu clicar aqui no botão de executar, ele vai executar aquele componente, e ao executar aquele componente, ele vai gerar para mim essa saída, onde eu tenho uma visão de todos os atributos, as colunas que compõem aquela minha fonte de dados. Isso aqui é de um projeto que foi disponibilizado, o gerenciamento de risco foi disponibilizado no GitHub. Então a ideia é que sejam riscos associados a projetos corporativos de um órgão da esfera federal, onde eu tenho o ano de execução daquele projeto, eu tenho os dias de execução, eu tenho mais algumas informações de risco, eu tenho os meses de execução, o escopo, se é corporativo ou não, eu tenho um conjunto de informações que caracterizam aqueles projetos, estimativa de término do projeto, gerenciamento. Então eu tenho várias informações. O que mais nos interessa é esse atributo tido como atributo especial, que ele já diz se o projeto, se era 1, se ele é de alto risco, ou 0, ele era de baixo risco. Então, só o projeto mais os riscos.
Então já me dá essas informações. Então, como eu disse, o tipo de aprendizado que eu vou utilizar é aprendizado supervisionado. Eu vou treinar um algoritmo, ele vai aprender a partir de informações que a gente já conhece. Já existe uma coluna marcando o que é um risco alto e o que é um risco baixo. Então ele vai aprender com esse conjunto de dados. Quando eu entrar com um novo conjunto de dados, informações de, sei lá, esse aqui é um report account, é uma quantidade de relatórios que foram produzidos, se teve um cronograma ou não, se era do escopo corporativo ou não. Quando eu entrar com esse novo conjunto de dados, e a ideia do Big Data, né, falando do Big Data, esse grande conjunto de dados e informações que a gente trabalha ainda em projetos, quando eu entrar com esse grande conjunto para vários projetos, ele já vai previamente me dar uma estimativa desse risco. Então essa coluna não vai existir nos meus projetos futuros, mas ela existe, vai existir porque ela vai ser colocada, como a gente vai ver. Mas esse conjunto de dados é um conjunto de dados anterior, então alguém já foi lá e disse esse é um risco, esse não é um risco, e a gente pode trabalhar com essa perspectiva. Então voltando aqui para a aba de design, eu consigo ver que eu já tenho um processo, né, um processamento, uma entrada, um processamento e uma saída, então toda a nossa perspectiva vai ser em cima disso. Eu gosto de organizar aí o meu processo de Data Science com o seguinte conjunto de passos e processamentos. Eu tenho a carga dos dados, e aí a carga desse aqui é um ticket, um label, um ticket, só para efeito de documentação mesmo. Então eu vou colocar aqui que esse conjunto aqui, ele faz parte, esses operadores, eles fazem parte da nossa carga de dados. Então, só questão de organização da documentação do nosso processo. E claro, aqui eu posso clicar para salvar esse processo, né? Vou salvar aqui dentro do Kona GP, vou chamar de Machine Learning, Machine Risk Management Model, vamos chamar de V3, ok? E aí eu tenho a carga de dados. Outro passo a passo necessário para o cientista de dados, para o tratamento do dado, é o que chama de tratamento do dado. Tratamento dos dados, vamos chamar assim. Vou mostrar o que é que nós vamos fazer no tratamento dos dados, para poder deixar aquele conjunto de dados um pouco mais limpo. Outra parte do nosso processo de Data Science, ciência de dados, é o que a gente chama de separação dos dados em treinamento, certo? Dados em treinamento e teste. Treinamento e teste. Certo? Eu tenho um conjunto de dados, interessante deixar um conjunto de dados para treinamento do meu modelo e um conjunto de dados para teste do meu modelo, para avaliação da performance do modelo. Eu também vou ter aqui um conjunto de um passo associado à escolha do modelo, a escolha do algoritmo que eu vou treinar, escolha do modelo de aprendizagem de máquina. Especificamente, nós vamos trabalhar com o modelo de aprendizagem de máquina supervisionada, chamado classificação, que é a regressão logística, ou Logistic Regression. E o último passo para completar um processo de ciência de dados, Data Science, é o que a gente chama de aplicação e avaliação da performance do modelo. Então eu tenho aqui aplicação e avaliação da performance. Por quê? Porque eu posso utilizar em uma determinada tarefa vários modelos e verificar qual modelo melhor se adequa à realidade daquela minha tarefa. Eu tenho a regressão logística, que é um modelo de aprendizagem de máquina, um algoritmo. Eu tenho o suporte vector machine, eu tenho naive Bayes, bem associado à parte estatística. Eu tenho KNN, árvores de decisão. Eu tenho random forest, que é um conjunto de árvores de decisão. Então, vários modelos. Então, eu posso depois descobrir, através da aplicação da regressão logística, que aplicando regressão logística, depois aplicando suporte vector machine, que suporte vector machine performou melhor, ou seja, identificou mais riscos, acertou mais, digamos assim, em cima daquela minha base de treinamento, quando ela foi, em cima daquela minha base de teste, quando ela foi avaliar. Então eu posso decidir por um modelo ou pelo outro. Então, como a gente tem aqui a carga de dados, a nossa próxima tarefa será fazer uma limpeza dos dados. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui desses dados. Essa ferramenta ela tem uma aba chamada Turbo Prep, que permite que eu faça várias análises associadas, além de análises estatísticas, né, que eu tenho aqui, que me mostram um valor menor, maior, a máxima, a média. Eu tenho várias. Turbo Prep me leva para essa interface, onde eu posso ter, deixa eu apagar esses outros aqui que eu estava trabalhando anteriormente, que não é mais necessário.
essa aqui é que eu estou trabalhando atualmente, então que eu possa dar uma avaliada e ver qual o nível da qualidade desses itens. Uma coisa importante quando você trabalha com um algoritmo de aprendizagem de máquina é que, preferencialmente, o nosso algoritmo ele espera dados numéricos. Preferencialmente dados numéricos. Tem alguns tipos de algoritmos que trabalham com dados alfanuméricos, categóricos ou nominais, digamos assim. Mas o nosso não. Preferencialmente, até por questão também de performance e vários itens, ele prefere dados numéricos. E eu tenho aqui, fora a identificação do projeto, eu tenho um dado que incomoda do ponto de vista do algoritmo, que é esse corporativo. Esse corporativo, se eu clicar com o botão direito e mostrar detalhes, eu vou ver que ele tem dois tipos de classificação, dois tipos de projeto. O projeto ele era estruturante, setorial ou corporativo. Faz sentido na nossa realidade de gestor de projetos. Então eu vou fazer um pequeno tratamento, certo? Nessa fase de fiz a carga dos dados, agora nessa fase de tratamento, eu vou fazer um pequeno tratamento em cima do meu dado e vou transformar ele, e aí eu tenho transformações, replace, eu vou transformar esse meu dado aqui, ó, corporativo, estruturante, vou começar pelo estruturante, setorial, depois o corporativo. Eu vou transformar ele num número. Claro que eu faço um registro para saber que nesse meu replace, o número 1 equivale ao estruturante, digamos assim. Mais um replace aqui, vamos ver. Setorial eu vou chamar de 2. Isso é uma forma de tratamento do meu dado, já que eu sei que o meu algoritmo ele prefere dados numéricos, para questão até de performance, meu algoritmo não ficar processando dias e dias, eu vou transformar tudo que é numérico, tudo que é nominal em numérico. Então esse é o único, existem inúmeros tratamentos de dados para missing values, valores ausentes, mas esse é o tratamento que eu vou fazer atualmente só para poder fazer uma demonstração, lembrando que realmente isso é só uma demonstração da ferramenta. Então veja que agora me interessa porque eu tenho meus dados aí numéricos, certo? Esse aqui é um identificador, eu não vou mexer nele. Mas isso aqui que é utilizado, faz sentido pensar que o meu algoritmo aprendeu que projetos corporativos, talvez por utilizar mais pessoas, eles têm uma propensão maior a um risco mais alto. Então é uma coluna, é um dado importantíssimo que eu vou manter aqui no meu algoritmo como sendo numérico, ok? Então eu consigo ver que fora a primeira coluna, que é identificador, eu tenho realmente vários dados numéricos. Vou voltar lá para o meu processo, então vou adicionar o processo aqui, certo? E aí eu tenho agora um conjunto de dados, tá vendo? Um conjunto de digamos assim, operadores que eu posso ter como sendo a parte de tratamento dos meus dados. Como a gente vê, parece ter uma caixinha em cima da outra, realmente tem. Se eu der 2 cliques, ele vai entrar no processo e vai mostrar que existem várias tarefas. Aquilo que eu fiz visualmente, ele fez via um operador, acrescentou substituição e tudo mais, os replays que a gente fez, ó, tá vendo? Estruturante by 1, estruturante por 1, setorial por 2. Então aquilo foi feito de forma visual. Aquilo que eu faria via programação, usando alguma biblioteca do Python, por exemplo, que ele foi feito de forma visual. Então a parte de carga dos dados e separação e tratamento dos dados está ok. Meus dados estão limpos do ponto de vista de uso de um algoritmo de aprendizagem de máquina. Uma segunda ação que eu devo fazer é o seguinte: eu devo separar os meus dados em dados de treinamento e dados de teste. Os dados de treinamento serão utilizados para realmente aprender e depois inferir com relação ao que é um risco alto e o que é um risco baixo. O dado de teste vai ser utilizado para performance. Uma vez que eu aprendi o que é um risco alto e um risco baixo, com os 30, vamos separar 70 treinamento e 30 de teste. Com os 30 de testes, eu vou verificando se eu acertei ou não com relação à minha suposição, à minha inferência do que é um risco alto e um risco baixo. Lembrando que aqueles meus 70 de treinamento e 30 de teste, todos eles têm a coluna risco já pré-determinada. Mas aí, essa avaliação em cima dos 30% de testes vão me dar uma percepção da performance do meu algoritmo. Se ele acerta em 80% das vezes, em 90%, 70%, a gente vai verificar que a ferramenta nos diz isso também ao final do processo. E esse número 70-30 é um número bastante utilizado na literatura, mas poderia ser 80-20, então tem inúmeras vantagens e desvantagens usar. Eu estou ensinando o simples 70-30, mas não é obrigatório ser somente 70-30. E existe um algoritmo chamado split, para separação. O split, colocado aqui, ó, se eu colocar em cima do item da parte de separação, do processo de separação, né, que eu defini, eu posso olhar aqui para ele
do ponto de vista dos seus parâmetros. Quando eu clicar aqui para a configuração do parâmetro, né, eu selecionei o item, ele mostra alguns parâmetros. Eu vou dizer a ele que eu vou separar em parâmetros relacionados a 0,70% vai ser de treinamento e 0,30% vai ser de testes. E aí me mostra que ele tem duas saídas. A primeira saída vai mostrar 70% do conjunto inicial de dados e a segunda saída vai mostrar 30% do conjunto inicial de dados, certo? Sendo assim, e só para poder visualizar melhor aqui, eu agora vou escolher o meu modelo de aprendizagem de máquina. O modelo escolhido para trabalhar, como eu disse, existem inúmeros, mas eu escolhi aqui o modelo chamado regressão logística, ou Logistic Regression. Pegar aqui, ó, regressão logística, Logistic Regression, que para mim todos eles estão representados como um operador do RapidMiner, certo? Mas aqui dentro está toda a matemática em volta do algoritmo de regressão logística. Existe um algoritmo que foi criado tempos atrás de regressão logística, então está tudo representado aqui. Então eu vou criando as conexões aqui, ó, treinamento com treinamento, tá vendo? Treinamento com treinamento. Deixa eu subir esses dois aqui para ver se fica mais visual. Treinamento com treinamento e a aplicação eu vou colocar mais aqui embaixo. Certo? Depois eu vou mostrar como um todo. E aí eu tenho esse regressão logística, né, com os vários parâmetros associados a ele. Aqui na parte de treinamento, então aqui, como nós vimos anteriormente, eu vou ter 70% dos dados entrando para treinar o meu algoritmo de regressão logística, a minha inteligência artificial de regressão logística. Agora, uma vez treinado, eu vou fazer um apply do modelo, apply model. Então existe um componente chamado apply model, que eu vou colocar aqui. E apply model tem como entrada, deixa eu puxar aqui, apply model terá como entrada o modelo, apply model terá como entrada o modelo, então modelo no modelo, e os dados que eles chamam de unlabeled, ou seja, os dados que não estão, mas são dados novos, digamos assim, são os outros 30% que vão entrar aqui na entrada do apply model. Então aqui eu tenho, recapitulando, a carga dos dados, eu fiz algum tratamento dos dados, nesse caso eu fiz somente uma substituição de valores categóricos nominais por valores numéricos, por uma exigência do meu algoritmo, eu fiz uma separação dos dados em treinamento e teste, 70-30, né? Poderia ser 80-20, mas eu preferi manter a recomendação da literatura 70-30, nesse momento de aprendizado. Logística e regression foi a minha escolha, poderia ser suporte vector machine, naive Bayes, árvore de decisão e inúmeros outros, que são algoritmos de classificação, que me dizem se é ou não é, risco alto ou risco baixo, né? E aí eu vou aplicar o modelo, certo? Sempre lembrando aqui de colocá-los na saída, de conectar na saída para que ele possa executar. E por último eu vou atrás de um componente, um operador de performance, porque eu quero avaliar a performance do meu algoritmo de classificação. Então eu vou colocar aqui, ó, juntos, deixa eu esticar aqui, puxar um pouco mais. E eu vou ligar label com label, certo? E aqui eu vou ter ligados a saída dele. Tá vendo aqui, ó, a performance e os dados classificados, digamos assim, os dados finais, os 30% finais, que eu quero que ele me diga se ele acertou ou não, se o determinado item era de alto risco ou de baixo risco. Então, se eu der um volume menor aqui, consigo ver que eu tenho basicamente 1, 2, 3, 4, 5 passos para o treinamento, bem visual, bem clicar, arrastar e code free, como anuncia a ferramenta, associados o treinamento de um algoritmo de machine learning. Então vamos executar, clicando no botão play ou executa, ele vai aparecer na aba resultados. Na aba resultado ele me tem aqui, ó, 306, ou seja, equivale a 30% do todo da minha base de dados, né, a minha base de riscos. E aí eu tenho que a minha base de risco, e aí eu consigo ver que o que ele me deu inicialmente foi que eu tenho uma coluna a mais, que é a previsão. Essa coluna aqui já existia, dos 30%, lembra? Já existia. Essa coluna aqui ele já sabia o que era. Como eu estou avaliando a performance, ele aprendeu com 70%, agora ele vai avaliar a performance. Esse caso aqui, nessa linha 1, ele acertou que esse camarada era 1, então 1 era de alto risco. E ele tinha um nível de confidencialidade de que era 1, da casa de 0,53, vamos dizer que 53% de confiança de que era um alto risco, ele acertou. Aqui ele acertou, porque está igual, né, o que foi. Vamos pegar um que ele errou, porque vão acontecer aqui, ó. Na linha 11 houve um erro, tá vendo? Na linha 11, o meu algoritmo que aprendeu com os dados, ele achava que era de alto risco, mas na vida real, na verdade, era de baixo risco. E ele tinha confiança
em 70% de que era alto risco. Então ele vai aprendendo, assim, isso me ajuda a ter uma ideia da performance. É claro que ele não vai performar 100%, não é interessante inclusive que ele performe 100%, porque ele fica muito viciado, bitolado naquele conjunto de dados. Uma das coisas mais interessantes da inteligência artificial é que ele vai inferir, quando chegar um novo conjunto de dados, ele vai inferir a partir daquele novo conjunto de dados, do que ele aprendeu anteriormente, ele vai inferir o que é um alto risco ou o que é um baixo risco, ou seja, ele aprendeu com o conjunto de dados, certo? Outra parte interessante aqui que a gente pode ver, que são as saídas, né? Lembra que eu conectei duas saídas, não foi? Uma saída que foi performance e outra saída que foi o conjunto de dados. Então ele me deu duas abas saídas. Uma primeira aba que é... Opa, houve um problema aqui com o RapidMiner, deixa eu executar novamente. Uma primeira aba que foi a saída e uma segunda aba que nos dá a performance, entre várias informações importantes. Isso aqui é uma matriz de confusão que me dá os falsos positivos, falsos negativos, mas a acurácia que é o que mais me interessa. Meu objetivo é aumentar o máximo essa acurácia, não para que ele fique com 100%, mas que ele fique em torno de... tem literatura que diz que acima de 80% é um número interessante, né? E não 100%, mas acima de 80%. Aqui eu sei que ele tem uma precisão de 78,43%, ou seja, em 78,43% das vezes ele acertou o que era um alto risco e o que era um baixo risco. Então assim a gente consegue demonstrar que através do uso, primeiro a aplicação da inteligência artificial ao gerenciamento de riscos em projetos, né? Inteligência artificial ao gerenciamento de riscos, e depois que é possível sim, através de uma ferramenta como o RapidMiner, você fazer o desenvolvimento de todo um modelo, né? Aqui um próximo passo seria salvar o modelo para depois utilizar o modelo com dados realmente novos, dados que o modelo nunca tenha visto, e ele dizer que uma determinada linha na tabela, que corresponde a um risco, ele é alto ou ele é baixo, e assim nos ajudar no processo de avaliação de gerenciamento de risco como um todo, ok? Essa ferramenta ela está disponível, se você procurar na internet rapidminer.com, ela está disponível, é uma rica documentação, certo? Ela não é grátis, é uma ferramenta paga, mas você tem licenças associadas à academia que você pode usar durante um ano, né? 30 dias, uma licença full, ao final uma licença acadêmica que você pode usar durante um ano para fatores acadêmicos, e claro, profissionalmente você vai ter aí indo além, você vai ter que adquirir a ferramenta, mas eu gosto bastante, acho uma ferramenta fantástica, ok? Para finalizar então nossa apresentação, é mostrar isso, né, que a gente já vem falando através de algumas referências, a gente já vem falando através de algumas palestras, né, do CONAGP também, estudando bastante isso, né, a chegada da inteligência artificial, não somente no gerenciamento de risco, no gerenciamento de projetos, mas em inúmeras outras áreas. A gente consegue perceber isso, como a gente mostrou, que a inteligência artificial, na verdade, já está entre nós. Agora a gente está direcionando um pouco mais para nossas áreas, o gerenciamento de projeto de forma específica. Aquilo que antes era trabalhoso, era demorado de se fazer, com a aplicação de algoritmos de inteligência artificial em algumas áreas de gerenciamento de projetos, hoje já não é tão complexo, já não é tão complicado de se fazer, de se desenvolver. Obrigado pela participação de todos. Por favor, me adicione aí no Twitter, me procure, me adicione aí no LinkedIn, para que a gente possa continuar essa conversa, não só no Twitter, mas também no LinkedIn. Obrigado a todos e tenham um excelente, maravilhoso dia.